O protagonista dessa obra é um aluno do ensino médio, onde um certo dia ele acaba descobrindo o segredo da sua melhor amiga. Ela ameaça ele, dizendo pra ele não contar a ninguém sobre aquilo. Mas o que será esse segredo? Quem realmente é essa garota? É isso que iremos descobrir nesse vídeo. Yang é um simples garoto do ensino médio e amigo de Jae, uma gostosa. Os dois têm uma amizade simples e bem bacana, mas Jae é um pouco desastrada, ao ponto de não perceber uma folha em seu cabelo, até Yang avisar. Os dois são bem próximos, ao ponto de Jae querer ir em todos os lugares com o protagonista. Na cantina, ficar na cadeira do lado e até mesmo no banheiro. Eles são bem próximos, que muitos colegas do protagonista pensam que os dois estão saindo juntos, mas Yang garante que é só amizade. Só amizade. Depois dos dois saírem da escola, Yang diz que vai para um café à internet com os colegas de classe. Jae diz que quer ir junto, mas o prota diz que é a noite dos garotos. Então Jae vai para casa. E com isso Yang faz uma reflexão de como ele acha a Jae tão bonita, só que não sente atração nenhuma por ela. E diz o quanto ela é inocente e delicada. Depois que Yang e seus colegas terminam de jogar, os dois decidem ir para casa. O prota ele lembra que aquele bairro é o bairro que a amiga dele mora, mas ele fala pra si mesmo que ela não sai durante a noite. Até que ele acaba vendo ela. Então ele vai falar com ela, mas ele percebe que ela está um pouco diferente, com o cigarro nas mãos e uma tatuagem no ombro. Yang fica sem entender se essa era realmente a amiga dele delicada que ele conhecia. A Jae ela tenta se explicar, mas Yang ele tá meio confuso ainda sobre aquilo, até que Jae decide pegar o protagonista pelo colarinho e ameaçar ele, dizendo que guarda segredo, ouviu? Depois que o protagonista decide guardar o segredo da Jae por pura e espontânea pressão, ela vai embora e fala que vê ele na escola. No dia seguinte, na escola, Yang se encontra com Jae nos corredores da escola. Ele tá pensando se aquilo realmente foi real, aquilo que aconteceu na noite anterior. Enquanto ele está pensando nisso, Jae, com toda a delicadeza do mundo, vai dar um abraço nele, mas ela acaba escorregando. E então Yang vai lá e ajuda ela a levantar. Mas quando ele pega na mão dela, ele sente seu coração bater mais forte e acaba levando um susto, deixando Jae bater a cabeça no chão. Já na sala de aula, Yang se desculpa e pergunta se a cabeça dela está doendo. Jae diz que está doendo, mas está tudo bem. Então, na mente do protagonista, ele se questiona se ela vai matar ele por ter deixado ela cair no chão, já que ela é uma delinquente que tem uma tatuagem e fuma. Jae então pergunta para o protagonista se ele vai guardar seu segredo. Yang diz que sim, mas ele acha que aquilo dali foi uma ameaça e que Jae vai matá-lo quando puder. Enquanto eles conversam e falam, o professor que tá tentando dar aula, mas não consegue, por conta dos dois, ele decide expulsar os dois da aula. Já do lado de fora, Yang acaba escorregando e Jae vai ajudar ele. Mas o protagonista está com medo da Jae. Depois de ajudar o prota, Jae vai até o banheiro. E o prota percebe que seu coração está batendo mais forte de novo. Só falta saber se é amor ou medo, né? Só que aí é cortado e finalmente chega o fim de semana. Yang vai até uma lojinha comprar alguma coisa e acaba encontrando sua amiga. O protagonista pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela diz que frequenta uma academia ali perto e é por isso que ela está ali. Então o protagonista cumprimenta ela e vai embora. Mas antes dele ir, Jae pergunta se pode ir até a casa dele para fazer coisas. Muitas coisas. Mentira, ela só vai até a casa do protagonista para assistir filme, tá? Chegando na casa do prota, Jae conhece a irmã mais nova dele, Seu Jin, que só quer as guloseimas que Yang foi comprar. Mas ela vê que seu irmão mais velho não só trouxe os lanches, mas também trouxe uma garota gostosa. E fica sem acreditar que seu irmão nerd tenha chamado uma garota em casa. Elas se cumprimentam e depois disso, Yang e Jae vão assistir um filme juntos. A Jae recomenda um filme de ação com muito sangue, mas o prota não aguenta a violência e só coloca um filme de romance. Mas era um romance um pouquinho diferente. É quase um porra. O protagonista ele fica todo envergonhado sem saber o que fazer e sua irmã aparece e diz que vai contar para o pai deles sobre aquilo, porque ele está vendo um filme adulto junto com uma garota. Mas depois disso ele troca de filme e fica tudo certo. Só que esse novo filme que ele trocou era muito chato. E Jae dorme nos ombros dele, porque o filme ele era muito chato. O protagonista ele fica assistindo o filme até acabar. Quando o filme acaba, a Jae acorda e diz que vai para casa. Yang pede desculpas para sua amiga, já que ela dormiu porque o filme estava chato. Jae responde: "Do que você tá falando? Na verdade, eu não dormi." Aí ela vai embora, pois o pai dela tinha
tinha chegado para buscá-la. Enquanto isso, o protagonista fica paralisado, sem entender. Já na segundona, quando o protagonista está se preparando para ir à escola, ele vê seu pai e sua irmã vendo um filme. Vendo aquele filme que a Jay e ele estavam assistindo. Ele fica pensando um pouco na sua amiga e fica até vermelho. O seu pai percebe e pergunta o que está acontecendo. E sua irmã diz que o protagonista trouxe uma garota para casa e eles acabaram vendo filmes. E vê o filme adulto com ela. Yang tenta desmentir isso, mas seu pai não se importa muito e diz que ele tem talento com as garotas. Já na escola, o protagonista está pensando como sua amiga é tão fofinha, mas do nada aparece uma delinquente de gangue de motoqueiros. Só que aí ele começa a pensar em umas coisas indelicadas com sua amiga, mas depois se arrepende disso. Mas a Jay, ela percebe que o protagonista tá meio vermelho e pergunta se ele tava pensando em algo pervertido. O prota nega, mas ela diz que ela estava pensando em algo meio pervertido. Então ele confessa que tava pensando em uma parada mais adulta. Então ela começa a chamar o Yang de pervertido. E tudo isso durante a aula. E acaba que o professor fica com muita raiva deles dois. Muita! Porque eles estão conversando na aula. Já na aula de educação física, o protagonista demonstra não ter tantas qualidades esportivas assim. Enquanto Yang e os outros garotos estão jogando bola, o protagonista ele é o goleiro. E acaba que ele não consegue pegar a bola que é chutada para o gol. Na verdade ele pulou pro lado errado onde a bola foi chutada. Todos ficam meio que julgando Yang, mas a aula livre acaba. E o professor de educação física diz que vai fazer um teste de aptidão física com a turma. E o último lugar ficará de recuperação e vai ter que treinar com o professor. O primeiro a fazer as flexões é Mizuki, o mais forte da turma, que fez 415 flexões. Depois dele foi a vez da Jay, que fez 72 flexões. Eu aqui já estaria feliz em fazer duas, tá? E então chegou a vez do protagonista, que estava sem confiança. E então os outros alunos começam a apostar se Yang vai ficar em último mesmo. Só que a Jay acaba dando um sustinho neles, e eles param de perturbar o protagonista. No final, o prota consegue ficar na média, e não vai ter que fazer o treino com o professor. Mas bem, quando o protagonista vai buscar sua mochila na sala, ele acaba esbarrando em uma garota meio tímida. O celular dessa garota cai no chão, e Yang vai pegar o celular para devolver para ela. Então ele acaba vendo uma cena dos deuses, uma gostosa amarrada. Isso mesmo, aparentemente essa garota é meio masoquista. E ela foge de vergonha do protagonista. No dia seguinte, enquanto Jay conta uma piada horrível, a garota masoquista aparece e vai conversar com Yang. E então descobrimos que o nome dessa tarada é Lee Sayon. E ela quer falar com o protagonista, mas o ambiente está meio barulhento, então ela arrasta o Yang para fora da sala e diz que ele sabe um segredo horrível dela. De como é uma tarada masoquista. E pela cara que ela faz, parece até que ela vai matar o protagonista. Mas ela só queria que o protagonista contasse um segredo sujo dele, para os dois ficarem quites. O protagonista naturalmente recusa, mas ela não aceita e tenta roubar o celular dele. Yang resiste, e enquanto os dois estão brigando, Jay aparece com uma cara assustadora. Jay não entende o que está acontecendo, mas para ajudar o protagonista, ela empurra a pervertida no chão, mas pede desculpas e diz que foi por impulso. Só que a Sayo diz que meio que gostou do empurrão. Jay fica sem entender nada e o prota pede para ele sair daquele local e ficar longe da tarada. Yang tenta ficar longe da Sayo. Ela fica perseguindo ele e tenta pegar o celular dele para ver os segredos que ele esconde. Aparentemente a Jay fica com ciúmes disso, mas prefere não se meter, por não saber exatamente o que está acontecendo. A pervertida tenta dizer até que o protagonista é alcoólatra, mas não rola, né? Então Yang pede para ela parar de seguir ele. Ela recusa e começa a gritar, até que Mizuki, o fortão lá, ele aparece e pede para eles fazerem menos barulho. Sayon parece que não conhece o perigo e chama Mizuki de porquinho e fala para ele dormir. Mizuki então pega ela e diz que vai dar uma lição nela e leva a tarada com ele. Agora, que tipo de lição é essa? Eu não sei. O Yang fica aliviado, a Jay pergunta o que estava acontecendo, então o Yang conta tudo. E Jay fica mais aliviada. Ela parecia estar com ciúmes do protagonista. Ele persegue, mas a Jay foge, envergonhada. Se vocês querem saber o resto dessa história, deixe o seu like e um comentário. E se inscrevam, assim eu irei saber se vocês realmente estão gostando disso. E eu trago mais dessa história. Obrigado por ter visto até aqui e tchau.